Todo mundo feliz aí? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Tenho o privilégio, o que o Luiz falou aqui sobre gratidão. Você já parou para pensar o quanto nós temos que ser gratos por ter isso aqui? Por ter esse louvor maravilhoso, para a gente participar de uma comunidade tão íntegra, tão séria. Uma comunidade que não está aqui negociando o evangelho. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no verso 22. Amém? Teve pouco amém ainda aí. Amém, glória a Deus. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora pula para o capítulo 2, verso 14. Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Meus irmãos, o primeiro versículo que nós lemos aqui nos instrui a nós nos tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Em seguida, Tiago mostra aqui, de uma forma muito clara, que a justificação do crente não se dá somente pela fé. Ele usa esse termo, somente pela fé, mas também pelas obras, ou seja, fé mais obras. Não é fé sozinha, fé mais obras. Nós sabemos que a Bíblia esclarece, sem deixar nenhuma margem para qualquer dúvida, que a nossa salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Esse é o critério estabelecido na Bíblia. Isso não tem dúvida sobre isso. Mas aqui no livro de Tiago, a palavra do Senhor nos mostra que a fé sem obras é morta, é inoperante, não gera efeitos. E se a fé é morta, ela não é capaz de produzir nada, nem salvação. Nem salvação. Então, em outros termos, a palavra do Senhor diz que aquele que realmente crê, aquele que tem a verdadeira fé,
esse pratica as obras decorrentes da fé. No Brasil é muito comum a gente falar de católico, país de maioria católica, então a gente ouve muito falar que o sujeito ele é um católico não praticante. Quem já ouviu esse termo aqui? Católico não praticante. Mas eu tenho visto também no nosso meio muitos crentes não praticantes. É crente, eu sou crente. Às vezes parece até que está na moda ser crente, mas é um crente que não é praticante. Ele se declara crente em Jesus, diz ser seguidor ou discípulo, mas não participa das suas obras. Eu estava esse fim de semana, até ontem, na reunião anual do GKPN, e nós tivemos uma ministração lá do pastor Rodolfo Montosa, lá do Paraná, e foi muito interessante uma coisa que ele falou sobre a diferença entre o devoto e o discípulo. O devoto, o sujeito é devoto de um santo, é devoto de Santo Antônio, de São Judas, de sei lá o quê. O devoto, ele tem uma profunda admiração pelo santo. Ele acredita que o santo é capaz de fazer coisas por ele, e ele então tem um interesse naquela ligação com o santo de devoção, e por aí vai. Esse é o devoto. Já o discípulo, a grande diferença do discípulo é que o discípulo é imitador do seu mestre. Nós não podemos correr o risco de sermos crentes devotos de Jesus Cristo, que admira Jesus, que crê que ele pode fazer coisas maravilhosas e tal, mas nós não imitamos ele. Nós temos que ser discípulos de Jesus e não devotos, praticar, fazer as coisas que ele fazia, as mesmas obras que ele fez e que ele nos diz que nós faríamos ainda maiores. Então não é para ter uma fé inoperante. O devoto tem uma fé, ele acredita lá no santo dele, mas a fé dele é inoperante. Quem opera é o santo. O discípulo não, o discípulo tem uma fé operante. E aí Tiago nos faz aqui uma exortação de que não basta apenas crer, a fé inoperante. E essa exortação fica mais assustadora ainda quando, no versículo 19 ali do capítulo 2, ele fala assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até demônios creem e tremem. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, crê em Jesus, grande coisa. O diabo também crê. Isso demonstra que qualquer um pode crer. E o simples fato de crer em Jesus não gera fruto nenhum. Porque se gerasse, Satanás estava salvo. Os demônios todos estavam salvos porque eles creem. Então a gente está vendo aqui que crer eu creio. Crer, provavelmente, crer muito bem. Você, junto com os demônios todos, os devotos todos, todo mundo crê. Mas o que isso gera efetivamente? E eu quero ir mais longe aqui, vou ousar ir mais longe, para dizer o seguinte: não basta crer e não basta conhecer, porque nenhum de nós aqui conheceu a Deus melhor do que Satanás. Conheceu? Alguém aqui esteve lá na presença dele, diante do trono, olhando para ele cara a cara, adorando a ele? Satanás teve. Ele não só cria, mas conhecia e tinha relacionamento com ele. Isso foi suficiente? Não foi. Ele se perdeu do mesmo jeito. Isso não foi suficiente. Abre sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. E eu quero mostrar para você que além de não basta crer, não basta conhecer, não basta também você cumprir uma vida assim, reta. Seguir os mandamentos.
seu fiel fariseu cumpridor dos mandamentos, também não basta. Abre aí Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, nessa história, nós estamos diante de um homem que era cumpridor dos mandamentos, que cria na vida eterna, porque ele fala com o Senhor Jesus o seguinte: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele cria na vida eterna, ele cria na salvação. Ele era um homem reto, um homem íntegro, cumpridor da lei. Era isso. E bastou? Jesus falou: não, está te faltando uma coisa ainda. Então, até aqui, a gente vê que não bastou crer, porque os demônios creram. Não bastou conhecer, Satanás se relacionava com Deus, conhecia ele. E não bastou viver uma vida reta, cumprindo os mandamentos. Tudo isso é bom. Crer em Deus, conhecer a Deus, se relacionar com Ele, viver uma vida de retidão. Mas a palavra de Deus deixa claro que tem algo além, que está faltando algo, que tem algo a mais. E eu não vou fazer aqui uma defesa de que existe alguma outra condição para a salvação que não seja a fé em Cristo Jesus. Romanos 10, 9 e 10 é muito claro. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ponto final. Não fala aqui mais nada. Então eu não vou aqui fazer uma pregação de algo diferente do que diz a palavra de Deus. Essa é a condição única para a sua salvação. Mas eu não posso também fechar os olhos para aquilo que o próprio Senhor Jesus disse para aquele jovem rico lá. Não posso fechar os olhos para o que o Espírito Santo falou por meio de Tiago, que se alguém que tem fé, mas não tiver obras, pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Isso também está na palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra como um todo. E o que isso me leva a entender é que não é todo tipo de fé que vai garantir a sua salvação. Há, sem dúvida nenhuma, uma fé que salva. E é o único requisito para salvação. Há uma fé que salva. Dizer o contrário disso é uma heresia. Mas também há um tipo de fé que não é salvídica. A palavra deixa isso claro. Pode semelhante fé salvá-lo? É fé? É. Mas não pode salvar. O requisito continua sendo só a fé? Sim, é só a fé suficiente para te salvar. Mas não é qualquer tipo de fé. Crê em Jesus, até os demônios creram. Vocês lembram lá daqueles demônios em Decápolis? Quando o Senhor Jesus chega daquele endemoniado, tinha uma legião de demônios nele. E os demônios falam: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, aqueles demônios criam Jesus, sabiam quem ele era, sabia que haveria de chegar o tempo em que eles seriam condenados ali, lançados para sempre no lago de fogo e enxofre. Eles sabiam disso, creram. A fé deles adiantou de alguma coisa? Não.
Isso pode parecer até um pouco confuso. Dizer que para ser salvo, basta crer em Jesus. E também dizer que tem gente que tem fé, que creu e que não vai ser salvo. Parece uma contradição, mas não é contradição nenhuma. E nós vamos hoje aqui tentar descobrir qual que é a fé que salva e qual é a fé que não é suficiente para salvação. E é exatamente sobre isso, sobre essa fé que salva, que Tiago está falando quando ele afirma: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Foi o primeiro versículo que nós lemos hoje aqui. Diz que nós temos que nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. E a continuação é: enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, que por meio dela creu, e que fica sendo só um ouvinte passivo da palavra, está se enganando, achando que conquistou alguma coisa com isso. Mas não, você está caindo num engano, está enganando a si mesmo. Lá em Romanos 10, 17, a palavra nos ensina que a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Tem outras traduções que dizem, né, a fé vem pela pregação ou a fé vem pelo ouvir. E a pregação pela palavra ou o ouvir pela palavra. E vamos entender isso, que naquela época, nós estamos tratando aqui de algo, Paulo estava falando para um povo que vivia num tempo que não tinha Bíblia impressa, correto? Não tinha. Então, para a grande maioria da população, a única forma, o único acesso que eles tinham à palavra de Deus era por meio de ouvir. Porque o cara não tinha uma Bíblia em casa. E mesmo que tivesse, tinha majoritariamente uma população analfabeta, que não sabia ler. E alguns até sabiam o grego aqui nessa época, mas talvez não soubessem o hebraico, né? E a palavra estava sendo disseminada para povos de línguas diferentes ali no início do Evangelho. Então não havia essa facilidade de acesso à Escritura que nós temos hoje. Hoje todo mundo tem Bíblia em casa, todo mundo tem Bíblia no celular, todo mundo sabe ler, mas naquela época não, o contato com a palavra de Deus era majoritariamente pelo ouvir. É por isso que ele está falando desse jeito, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Mas hoje nós poderíamos dizer a mesma frase dizendo, a fé vem pelo ler. A fé vem pelo ler a palavra de Deus. É claro que também quando você está aqui, você ouve uma ministração, isso vai edificar também a sua fé. Porque você está ouvindo a palavra de Deus, tem o mesmo efeito. Mas o que eu quero dizer aqui é que hoje nós temos uma oportunidade de ter um contato com a palavra de Deus muito maior do que a desse público aqui na época de Paulo. Hoje você pode abrir sua Bíblia, você pode vir aqui e aprender a palavra, você pode alinhar, eu não gosto muito de ler, não é muito minha praia, você pode ouvir a Bíblia, você bota um fone de ouvido, tem a Bíblia falada para você ouvir, você pode participar durante a semana de uma igreja casa, para aprender um pouco mais a palavra, e você pode ter contato à vontade, não tem dificuldade. Tem dificuldade para você ter acesso à palavra de Deus? Alguém tem aqui? Tá. Você pode até falar assim, eu tenho dificuldade às vezes para entender a palavra de Deus. Meu irmão, procura alguém que possa te ensinar. Vai numa igreja casa. Lá em casa a gente reúne segunda-feira. A igreja casa lá em casa para estudar a palavra de Deus. Tem igreja casa na terça, tem na quarta, tem na quinta, tem na sexta, todo dia tem. Então nós não temos desculpa para poder ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus. Ou seja,
Se a fé vem pelo ouvir, que eu estou dizendo que hoje em dia a gente pode falar ouvir, ler, participar de culto, de igreja casa, etc, ter contato com a palavra, quanto maior a exposição que você tiver à palavra de Deus, maior será a sua fé. Porque se a fé vem disso, quanto mais disso você tiver, mais fé você terá. Esse é o primeiro passo, esse é o início. E depois nós temos ali em Tiago 1:22 dizendo: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Então, primeiro, ouvir, ter acesso à palavra, intencionalmente buscar isso, aumentar o seu tempo de exposição à palavra de Deus. Quanto tempo de exposição você tem à palavra de Deus durante a sua semana? 1 hora aqui, durante o culto? Não tem mais 1 hora na igreja casa? É esse o tempo que você tem de exposição à palavra de Deus? Agora eu quero te perguntar, quanto tempo você poderia ter de exposição à palavra de Deus? 1 hora por dia? 2, 3, o dia inteiro? Está à sua disposição. Você pode estar no trânsito ouvindo a palavra de Deus. Bota ali para tocar no som do seu carro. Você pode estar ali ouvindo a palavra de Deus. E isso vai edificar a sua fé. Quanto mais exposto à palavra você tiver, maior será a sua fé. E aí vem o segundo passo. Tiago dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E essa aqui, gente, é a verdade que vai... Desculpa, é a verdadeira fé que vai produzir o fruto da salvação. Essa é a verdadeira fé. E aí, se eu te perguntei quanto tempo você tem de exposição à palavra de Deus, você tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas por semana, eu não quero envergonhar aqui não, mas você vai se examinar aí, vai se perguntar o seguinte: quanto tempo eu tenho de praticar a palavra de Deus por semana? Quantas horas na sua semana são dedicadas a praticar a palavra de Deus que você ouviu? Quando você sai daqui, você ouve uma ministração, ou quando você lê a palavra e tem uma revelação qualquer ali, quanto tempo você dedica a praticar aquilo? 1 hora? 2? 10? Quanto tempo é intencionalmente dedicado na sua vida para praticar a palavra de Deus? Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu podia ficar aqui a manhã inteira insistindo com as minhas palavras, e que você tem que praticar a obra de Deus, tem que fazer a obra de Deus, tem que ser mais ativo na obra de Deus, tem um monte de ministério precisando da sua ajuda, a igreja precisa de recursos, etc, etc, etc. Eu já falei isso aqui na comunidade um monte de vezes, pelo menos nas últimas 3 vezes que eu estive aqui ministrando a palavra, eu direto ou indiretamente falei alguma coisa relacionada a isso. Mas eu vou abrir mão de ficar falando essas coisas aqui, e para que não tenha dúvida nenhuma, eu vou deixar o Senhor Jesus falar. Abre sua Bíblia aí em Mateus 7, verso 21. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse sobre isso. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos ler junto isso? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quem chama o Senhor Jesus de Senhor, acredita que Ele é o Senhor.
Crê? Crê. Tem fé? Tem. Tanto tem que chama ele de Senhor. Ele é o meu Senhor, ele é o Senhor da minha vida. E nem todo mundo que fala que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida entrará no reino dos céus. É ele que está falando, não sou eu. Isso é muito sério. Ou seja, nem todos os que é Senhor, eu creio, Senhor Jesus é o Senhor, é o Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne, entrego minha vida a Ele. Ah, meu Senhor, Senhor, Senhor. Nem todo mundo que me chama Senhor vai entrar no reino dos céus. É Ele que está dizendo. Quem chama Ele de Senhor acredita que Ele é o Senhor e não entrará no reino dos céus. Quem que vai entrar? Aquele que fizer a vontade do meu Pai. E qual que é a vontade do meu Pai? Nós sabemos pela palavra que nós somos criados, está lá em Efésios 2:10, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A vontade do Senhor é que nós andemos em boas obras. Essa é a vontade dele. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Que é a mesma coisa que Tiago falou, não basta dizer Senhor, 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 eu te adoro, Senhor, eu te adoro. E as boas obras, onde é que elas estão? A fé sem obras é morta. Ele nos criou para praticarmos boas obras. Tome cuidado, então, se você é um crente acomodado. Se você é um crente que está aí falando, eu já criei, eu creio, já entreguei minha vida para Ele, já estou salvo. O Senhor Jesus está fazendo um alerta para você. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Você crê? Os demônios também creem. Qual que é o fruto produzido por aqueles demônios que creram? Nenhum. Quais as obras praticadas por aqueles demônios? Nenhuma. Quem que vai entrar nos céus? Aquele que faz a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Que nós andemos em boas obras. É que nós andemos em boa fé, que está escrito aqui. Está dizendo que nós andemos em boas obras. Ô, gente, nós sabemos, e eu quero deixar isso bem claro, para que não tenha dúvida nenhuma de que eu estou pregando aqui salvação por obras, e não estou. Eu quero deixar bem claro, todos nós sabemos que as obras são inservíveis, imprestáveis para a salvação. Amém? Está claro isso aqui? As obras são imprestáveis para a salvação. Mas a salvação gera, naqueles que são salvos, obras compatíveis com a nova criatura que nós nos tornamos. Porque se você verdadeiramente está salvo, você se tornou uma nova criatura, é o que a palavra nos ensina. E a nova criatura pratica novas obras, diferentes daquelas da velha criatura, porque senão você não é nova criatura. Se você simplesmente creu e suas obras são as mesmas obras, ou se as suas obras são a falta de obras, a sua fé é inoperante. Você tem que se examinar. A palavra nos ensina que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Pelos frutos. Então nós conhecemos aqueles que são salvos pelas obras que eles fazem. Não que as obras que eles fazem o tenham salvados. Não. Mas por serem salvos, nós conhecemos os que são salvos pelas obras que eles fazem. Pelos frutos nós conhecemos as árvores. Se a sua fé está acomodada, meu irmão, se a sua fé não está produzindo obras verdadeiras, se o seu tempo ouvindo a palavra é
maior do que o seu tempo praticando a palavra, você corre um risco muito sério de ter uma fé morta. Pode ser que você continue tendo fé. Quero dar um exemplo para você. Imagina que você tem um carro. Você precisa ir a um lugar que ali não chega ônibus, não chega avião, num lugar de remoto, mas o seu destino é aquele lugar, e você tem um carro. Então, seu carro é um instrumento adequado, e não só adequado, mas necessário para te levar até lá. O lugar é longe, não dá para ir a pé, não tem ônibus, não tem avião, não tem outro jeito de chegar ali. Então, sem o seu carro, você não chega lá. Então, é necessário aquele carro para você chegar lá. Você entra no carro, começa a sua viagem e está indo tranquilamente. Aí, no meio do caminho, o carro morre. Morreu. Acabou o combustível, ou quebrou uma peça, não sei o que, mas morreu. Você tenta ligar, o carro não liga de novo. Não liga. Continua sendo um carro? Continua sendo um carro. Qualquer um que passar ali e olhar vai ver um carro. Mas ele serve para te levar ao seu destino? Não. Morreu. Não anda mais. É carro? É. É isso que Tiago está falando. É fé? É. Continua sendo fé? Continua, mas está morta. E se está morta, não te leva a lugar nenhum. Não vai chegar ao seu destino final. E se você quer chegar na salvação, se você quer chegar na presença de Deus, a palavra nos ensina que o que você precisa, o instrumento necessário é a fé. Crê no Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus, crê que Deus o ressuscitou e serás salvo. Esse é o carro, é um instrumento, é o que te leva até lá. Mas esse carro tem que funcionar. Ele tem que estar em dia, tem que estar com a manutenção bem feita, com o tanque cheio, com o pneu calibrado, porque senão você pode até começar a viagem, mas você não chega lá. Porque o carro morre. A fé sem obras é morta. Por isso que ela é incapaz de gerar a salvação que o Tiago está falando. A fé sem obras é morta. É igual o carro morto. Continua sendo um carro? Continua, é carro. Ninguém contesta, ninguém duvida. É um carro. Não funciona, mas é carro. E a fé morta é a mesma coisa. Continua sendo fé. É fé do mesmo jeito. Você crê igual, é fé. Mas não funciona. Não funciona. E se não funciona, não vai te levar onde você quer chegar. Quem está me entendendo aqui? Amém? Então não tem confusão nenhuma na Bíblia entre salvação por fé, salvação por obra. Não tem que haver essa discussão. A palavra é muito clara. É como se a única coisa que te leva para a salvação é a fé. Alguma obra vai te salvar? Não. Nenhuma obra vai te salvar. Só que a sua fé pode ser o carro que não funciona. E aí a obra é como se fosse o combustível do carro, o pneu calibrado, a manutenção em dia e tal. Tudo que garante que o seu carro vai te levar até o destino final. Assim são as obras. É elas que garantem que a sua fé vai te levar ao destino final. É uma fé operante. Vai te levar ao destino final. Estão entendendo a diferença do papel da fé e do papel das obras? É como o papel do carro e o papel do combustível. Se eu tiver um monte de combustível, eu vou comprar aqui 300 litros de gasolina. Compro 300 litros de gasolina, beleza. Me leva a algum lugar? Não. É a obra. A obra vai me levar a algum lugar? Não vai. Não vai me levar. Se eu estiver cheio de gasolina e não tiver o carro, adianta alguma coisa? Nada. Nada. E se eu tiver um carro bacana sem gasolina, adianta? É carro? É carro. É fé? É fé. Fé do demônio, creio também. Creio. É fé.
Lá em Decápolis, a legião inteira sabia quem era Jesus. Sabia quem era Jesus, sabia do que ele era capaz, sabia inclusive o que havia de vir. O Senhor veio nos atormentar antes do tempo, ou seja, eles já sabem inclusive o que vai acontecer. Pô, conhece a palavra melhor do que muito crente aqui, viu? Sabia, tem muito crente aí que não sabe nem o que é esse tempo que há de vir, que os demônios já estavam falando ali. Crer e conhecer a palavra. Adiantou alguma coisa? A fé sem obras é morta. Então, a nossa fé tem que ser ativa, tem que ser operante na obra do Senhor. E qual que é a obra do Senhor? A gente pode resumir em 2 frases a obra do Senhor. A primeira, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A segunda, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-vos da corrupção do mundo. Essas 2 frases resumem toda a obra do Senhor. A primeira e maior delas é ide e fazer discípulos. É pregar o evangelho e levar a palavra de salvação para aqueles que estão indo para o inferno. Essa é a número 1. A número 2 é socorrer o necessitado, que aqui eu li como sendo órfãos e viúvas. Mas é socorrer o necessitado. Simples assim, a obra do Senhor é essa, não precisa mais nada, não precisa inventar moda. Fazer isso é suficiente e nós somos incentivados a fazer isso de forma abundante. Não é fazer um pouquinho de vez em quando, não, é fazer abundante. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Constantes, sede firme e constante. Sede firme e constante. Constante quer dizer continuamente, o tempo todo. Não é fazer hoje e parar para fazer mais um pouquinho semana que vem, não. Tem que ser constante. Não é fazer a hora que você tiver um tempinho, depois que eu aposentar, quando eu ficar mais folgado, quando eu tiver um dinheiro sobrando. Não, é firme e constante e abundante. É assim que ele incentiva a gente a fazer aquelas 2 coisas aí, e pregar o evangelho, né? Fazer discípulos e socorrer os necessitados. A gente fazer isso de forma constante, de forma atuante. Como que a gente pode fazer isso? Como? Só tem 2 formas. Usar seu tempo e usar seus recursos. Só tem isso, não tem outro jeito de você fazer a obra de Deus. Você vai fazer a obra de Deus usando seu tempo e usando os seus recursos, de forma prática. Porque senão você corre o risco de falar, não, eu estou fazendo a obra de Deus intercedendo pelos irmãos. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Mas você está correndo o risco, cuidado, de ser o devoto e não o discípulo. Está sempre orando para o seu santo lá, esperando que aconteça alguma coisa que seu santo vai. Isso, volta a dizer, meu irmão, isso é uma bênção. Não é só que isso é uma bênção, não. Isso é necessário. Você deve orar o tempo todo. A palavra nos fala isso, orar sem cessar. Mas isso não basta. É necessário que você haja também. É necessário que você use seu tempo e seus recursos para fazer a obra do Senhor. Ou você acha que para pregar o evangelho em todas as nações não precisa de tempo e de dinheiro? Como é que pode os missionários aqui saírem daqui e irem lá para a África ou lá para a Ásia se não dedicarem tempo e dinheiro? Aí você vai falar, meu irmão, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não tenho tempo para fazer uma viagem missionária, para fazer um negócio assim. Bom, você tem pelo menos suas férias.
Agora você também tem, se você não tem tempo, recurso você tem. Porque todos nós temos tempo e todos nós temos recursos. E cada um de nós escolhe o que vai fazer com o seu tempo e com o seu recurso. É isso. Você quer uma desculpa para não fazer? Vai ter um monte. Você quer uma desculpa para fazer? Você tem um outro monte. Você escolhe. Você decide. O mais importante é que você tenha na sua mente que a sua fé, que às vezes te consola, todo dia de manhã te consola, porque você crê e porque você tem a salvação, ela pode simplesmente, todo dia na sua vida, ser aquele carro sem combustível. Ela pode ser só isso. Porque todo dia você toma a decisão de não dedicar o seu tempo e não destinar os seus recursos para fazer a obra do Senhor. Talvez, meu irmão, você não tenha ainda, talvez você não esteja nesse momento, ou talvez nunca esteve participando ativamente da obra de Deus. Talvez isso nunca foi importante para você, ou você nunca realmente conseguiu tempo, ou seus recursos sempre foram muito contados, você nunca quis investir nisso. Talvez você não tenha o hábito de praticar a generosidade diante da necessidade dos outros. Você vê um mendigo na rua, você sabe de um irmão que está passando por uma dificuldade, e talvez você não tenha esse hábito de ser generoso diante da necessidade do irmão. Talvez você não seja ainda abundante em obras. Faça uma coisinha ou outra aqui, sim, ajuda ali quando alguém me pede uma ajuda e tal, mas não sou abundante. Não tenho aquele coração de fazer assim, derramar sobre a vida dos outros. Talvez o tempo que você tem disponibilizado para a obra do Senhor seja pequenininho, de vez em quando, nas férias. Talvez você não é ainda generoso no momento de trazer seu dízimo, trazer suas ofertas. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Mesmo que você tenha se visto como um desses que talvez não faz isso, não faz aquilo outro, eu ainda tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que você ainda está vivo. Ainda dá tempo. Você pode mudar isso hoje. Fecha seus olhos. Curva sua cabeça. Faça uma reflexão. Se coloca diante de Deus. Se essa palavra te alcançou hoje, se você ouviu essa palavra e ela te incomodou, e se hoje você concluiu que de fato, eu podia ser mais operante na obra do Senhor, eu podia fazer mais, eu podia ter mais tempo praticando as boas obras, que foi para isso que eu fui criado, como a gente viu na palavra de Deus. Eu podia dedicar mais minha vida, meu tempo, meus recursos para a obra do Senhor. Se esse é o seu caso, hoje é o dia de você tomar essa decisão de ser uma pessoa operante na obra de Deus. Hoje é o dia de você tomar a decisão de ressuscitar a fé morta, a fé sem obras. Talvez você seja crente há muitos anos e hoje o Senhor falou com você. Hoje o Senhor pode ter te mostrado que a seara é grande, são poucos os trabalhadores. O Senhor pode ter tocado o seu coração e hoje Ele está te dando essa oportunidade. Vamos deixar para trás a sua vida de crente passivo. Vamos deixar para trás a vida de crente não praticante. Toma a decisão hoje
Examina aí seu coração, examina a sua história de caminhada com o Senhor. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor eterno Deus, nós queremos te agradecer, porque sua palavra é maravilhosa, Pai. Porque sem ela, nós não teríamos uma referência, nós não teríamos uma direção, nós não saberíamos, Pai, o que fazer e não saberíamos como andar. Mas o Senhor nos instrui a nós andarmos nas boas obras, Pai. E nós te agradecemos por isso, porque sabemos que as nossas obras no Senhor não são em vão. Todas elas produzirão resultado, Pai. Oh, Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que nessa manhã tomou a decisão, Pai, de ter a vida transformada, tomou a decisão de ser operante na sua obra, porque essa obra maravilhosa do Senhor vai gerar um sem número de discípulos, um sem número de ajudados, de socorridos, Pai. Eu quero te agradecer por isso. Meu irmão, continua com a cabeça baixa agora. Se esse é o seu caso, eu peço que ninguém olhe para ninguém. Seja um momento seu com Deus. Não preocupa com o irmão que está do seu lado. Um momento seu com Deus. Se esse é o seu caso, se você creu realmente, se você entendeu que você estava salvo, e hoje você descobriu, se você entendia que estava salvo, e hoje você descobriu que talvez sua fé estava morta, principalmente se hoje você tomou a decisão de falar: Senhor, eu vou agir na sua obra. Eu quero que você levante uma mão. Permaneça de olho fechado. Glória ao Senhor. Glória a ti, meu Pai. Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por cada uma dessas vidas. E eu oro especificamente por esses, Pai, que hoje creram e entenderam e tomaram a decisão de agir mais ativamente na obra do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor que tem os chamado nesse momento, também os capacite, Pai, para que eles sejam abundantes, cheios do seu Espírito, desejosos a cada manhã de acordar para mais um dia de serviço na obra do Senhor. Eu te agradeço por essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, meu Deus. Que Deus abençoe os irmãos abundantemente e dê a todos uma semana cheia da presença dEle.